Opa, eu sou o Evandro, como vocês podem perceber hoje eu tô sem o Heraldo, que a gente está respeitando todas as condições de quarentena para a gente fazer a nossa parte nessa situação de pandemia. E sejam muito bem-vindos ao nosso canal, O que eu posso aprender hoje? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que eu sou um pouco suspeito para falar, que eu gosto muito, que eu acho muito legal, e o tema do vídeo de hoje é morar sozinho. Morar sozinho é um sonho para quase todo mundo, é algo que todo mundo deseja, todo mundo se imagina, todo mundo tem aquela sensação de que vai ser mais livre, de que vai adquirir mais responsabilidade, de que vai crescer na vida, de que vai ter mais oportunidades. E tudo isso é verdade, a gente vai se tornar mais independente, a gente vai realmente se tornar uma pessoa melhor a partir do momento que a gente sai da barra da saia dos nossos pais, das nossas mães. Isso é tudo realidade. Mas vocês já pararam para pensar em quais são as coisas que a gente tem que se preocupar? Antes da gente entrar no conteúdo, eu tenho os pedidos para fazer para vocês. Curtam o vídeo, cliquem no botãozinho do like se o vídeo foi legal para vocês, se esse tema faz sentido, se vocês acham importante a gente conversar sobre isso, para a gente saber se o conteúdo faz sentido para vocês, se a gente tem que continuar seguindo essa linha. E compartilhem esse vídeo com alguém para que, se faz sentido para vocês, com certeza faz sentido para mais pessoas e a gente consegue ajudar, consegue causar um impacto muito maior com o nosso conteúdo se vocês contribuírem. Mas vamos lá, morar sozinho, o que a gente precisa saber? É simples, mas não é fácil. Para a gente conseguir morar sozinho, a gente tem que se pautar em 3 pilares. Quais são esses pilares que a gente tem que se preocupar? Custos iniciais, custos fixos e rotina de organização. Antes de entrar e falar toda essa questão de custos, eu vou deixar uma coisa muito clara. 2 coisas, na verdade. Primeiro, nós não somos um canal de finanças. Tá? Por isso nós não vamos trazer números, nós não vamos expor cálculos aqui para vocês, porque essa não é a finalidade, muito menos a especialidade do canal. Tem grandes canais que já fizeram vídeos falando sobre finanças, falando sobre números com relação a morar sozinhos, que pode contribuir com vocês. Segundo, as realidades que a gente vai encontrar para... Ô, Daiana, agora não. As realidades que a gente vai encontrar de pessoa para pessoa são muito diferentes. Eu vou falar sobre a minha realidade, sobre as coisas e as dificuldades que eu enfrentei e sobre o que me ajudou na questão de preocupação. Tanto preocupações que eu tive, quanto preocupações que eu não tive, e é sobre isso que eu vou falar. Morador do interior de São Paulo, diante dos valores que eu enfrento aqui, diante da realidade que eu enfrento aqui, que é muito diferente da realidade de muita gente. Se você é boizão, esse vídeo não vai te ajudar muito, mas vai te dar um norte, vai te dar uma noção. E já é de grande ajuda pra gente que vai dar um passo tão grande na nossa vida. Preocupação número 1, custos iniciais. Às vezes a gente pensa que se eu posso pagar um aluguel, eu posso morar sozinho. E não é bem assim. Tem muitas coisas que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que ter, que tem que estar prontas antes da gente pensar em pagar o aluguel. Primeira coisa, calção. Vocês sabem o que é o calção? O calção é uma garantia que o locador vai ter de que ou você vai cumprir o contrato ou que você vai repor alguma coisa que você venha destruir na casa no período que você vai ficar na casa, no apartamento, enfim, no imóvel. O calção, ele protege o locador de supostas irresponsabilidades suas, tanto na questão de pagamento quanto na questão de patrimônio. O que é normal, tá? O que acontece com frequência. 3 vezes o valor do aluguel que você vai pagar. Então, se você vai pagar R$600 de aluguel, você vai pagar um calção de R$1.800. Então, essa é uma preocupação muito importante, é um valor que você tem que ter. Isso foi na minha realidade. Agora, na sua realidade, se a sua mãe, seu pai, a sua família são totalmente favoráveis ao fato de você ir morar sozinho e eles têm os requisitos que são solicitados para ser fiador de uma locação, aí você pode recorrer aos seus pais, à sua família como fiadores. Não era o meu caso, não era a minha realidade, então a minha opção foi a questão do pagamento de calção. Lembrem-se, normalmente 3 vezes o valor do aluguel. Esse é um dinheiro que você tem que ter na mão para tomar a decisão de morar sozinho. Segunda preocupação, itens básicos que você tem que ter na sua casa. Geladeira, fogão, lavadora, são coisas que você não consegue ficar sem. Isso sim são coisas muito difíceis de ficar sem. Ah, Evandro, mas e o micro-ondas? Micro-ondas é vaidade, galera. Faz quase 3 anos que eu moro sozinho e eu não tenho micro-ondas e eu me viro muito
bem. Aí vocês podem me dizer, então se eu fico sem micro-ondas, porque eu consigo cozinhar no fogão, então eu fico sem lavadora, porque eu consigo lavar no tanque. Sim, é possível lavar no tanque, só que o tempo que demanda para você lavar uma roupa na mão, comparado ao tempo que demanda de você lavar uma roupa numa máquina, às vezes você poderia estar empregando esse tempo para outras coisas muito importantes. E essas coisas importantes poderiam estar trazendo outros benefícios que você vai estar perdendo. Então uma lavadora sim é imprescindível, um micro-ondas não. Outra coisa que segue essa linha é a televisão. Cara, dá para viver sem TV. Se você tem celular e tem uma internet boa, e se você tem computador mais ainda, você consegue ficar sem televisão. É um custo alto que você vai segurar, vai evitar de ter, vai tomar boas decisões com esse dinheiro que você não vai gastar, e você vai fazer uma forcinha agora para poder dar uma relaxada depois. Então é importante, tenha em mente que dá para sobreviver suave sem televisão. Eu não tenho televisão desde que eu moro sozinho e sem problema nenhum. Repassando os custos iniciais, cheque calção, itens básicos de eletrodomésticos. Uma coisa que a gente não pensa, mas que é uma realidade, a gente não vai mudar de casa para ir morar sozinho e ter uma mobília totalmente renovada. Se você pode, se está na sua mão fazer isso, use o que você já usava na casa dos seus pais. A sua cama você pode reaproveitar, o seu guarda-roupa, toda a mobília do seu quarto, pelo menos, você pode aproveitar. Então, aproveita isso. Pega, leva para sua nova casa aquilo que você já usava e aquilo que ainda está em condições. Você vai ter muita economia com isso. Passados os custos iniciais, a gente tem que se preocupar com os custos fixos. Primeiro custo é o aluguel. O aluguel é inevitável você pagar. Você mora em um imóvel que não é seu, você tem que pagar por ele. Segundo custo, as contas básicas, as contas que a gente não pode ficar sem. Água, energia e século XXI, plano de celular e internet. A gente não consegue ficar sem, porque o mundo hoje é todo digital, a gente está todo conectado. Eu estou na minha casa gravando com o meu celular, usando a minha internet para poder passar minha mensagem para vocês, e muitos outros milhares de pessoas estão fazendo a mesma coisa, e estão fazendo negócios, e estão comprando, e estão vendendo pela internet. Então é uma ferramenta tão básica quanto água, quanto energia dentro de casa no século XXI. Esses são os gastos básicos, e tem um outro gasto básico que a gente pode dividir em 3 tópicos, que é o mercado. No mercado a gente vai gastar com comida, com higiene e com produtos de limpeza. Atentos para a questão de produto de limpeza, porque é o gasto mais alto que se tem dentro de uma casa com relação ao mercado, tá? Você vai gastar seguramente muito mais com produto de limpeza do que com comida. Isso na sua primeira compra, essa que é a graça. Quando você compra produtos de limpeza, é importante que você opte por comprar quantidades maiores, porque você vai pagar mais barato, e aquilo numa casa que, na minha concepção, no que eu estou imaginando, você vai para uma casa pequena para não ter muita dor de cabeça, aquilo vai durar muito tempo. Agora, se você é boizão e vai mudar para uma mansão, para uma casa enorme, nem precisa se preocupar com esse aspecto. Um custo fixo muito importante, tá? Que é legal a gente adquirir esse hábito, que é o custo de apagar incêndio. O que é isso? É o seguro da casa? Não. O custo de apagar incêndio é você ter ali na sua mão pelo menos 50, 100 reais para que alguma coisa te pegue de surpresa e você consiga solucionar. Queima um chuveiro, eu moro no interior, passa o carro de ovo na rua, acontece qualquer tipo de coisa que eu preciso resolver rápido, eu tenho esse dinheirinho de apagar incêndio na minha mão e eu consigo me proteger, consigo solucionar esse problema com muito mais tranquilidade do que se eu não tivesse. Então é importante se preocupar com isso, ter esse dinheirinho na mão. Juntando essas duas questões de custo e de mercado e de aluguel e de ter as coisas nas mãos e de ficar sem algumas coisas agora para estar mais tranquilo depois, uma coisa que a gente pode agregar, use e abuse do YouTube. No YouTube você vai conseguir aprender a fazer praticamente tudo o que você precisa para morar sozinho. Você vai aprender a cozinhar, você vai aprender a arrumar, você vai aprender a fazer um monte de coisa. Eu percebi no primeiro dia que eu estava na minha casa nova, depois de ter saído da casa da minha mãe, que eu não sabia cozinhar feijão. Eu aprendi no YouTube e ficou muito bom, e até hoje o meu feijão é muito bom. Então usem e abusem do YouTube, porque ele vai salvar a vida de vocês. Arrumar alguma coisa, preparar alguma refeição, você vai encontrar no YouTube. No YouTube você encontra tudo. Qualquer coisa da mais a menos útil você vai encontrar no YouTube e vai te ajudar. A terceira preocupação que você tem que ter é com a rotina. Você já tem a sua rotina de trabalho, a sua rotina de atividades extracurriculares, e quando você passa a morar sozinho, você tem que encaixar
a rotina das atividades da sua casa dentro das suas outras rotinas. E quando eu falo de encaixar na rotina, eu falo de preencher o quadradinho da agenda mesmo. Não é uma coisa subjetiva, uma coisa intrínseca, uma coisa que tem que ser palpável, tem que ser plausível, você tem que ver, você tem que fazer a organização da sua agenda para você conseguir transferir para a sua vida. Pelo menos 3 coisas você tem que colocar na sua rotina semanal, você tem que pintar os quadradinhos da sua agenda da semana, que são limpar a casa, lavar a roupa e fazer comida. Uma boa organização da sua agenda, da sua rotina, vai fazer com que os seus custos fixos sejam atenuados, sejam menores ou pelo menos não sejam aumentados, o que é muito bom. Como assim? Se eu tenho uma rotina de fazer comida, se eu tenho o dia ou pelo menos a hora, que nem eu faço comida todo dia, eu gosto de fazer comida fresquinha, eu faço pouquinha comida só para mim todo dia. Poderia fazer para semana e congelar a comida? Poderia, cada um se adapta da forma que prefere. Eu faço comida todo dia. O que acontece com pessoas que não têm essa organização de fazer comida? Elas vão ter fome do mesmo jeito. E aí o que vai acontecer? 2 coisas. Primeira, ela vai pedir mais delivery, ela vai comer mais em casa, ela vai comer mais na rua, de qualquer forma. A gente sabe que o custo de uma comida pronta, entregue na mesa do restaurante ou entregue na sua casa, é muito mais alto do que o custo de uma comida feita. E pelo menos no primeiro momento que a gente muda de casa, que a gente tem que dar uma contingenciada nos custos. Então é importante que a gente gaste menos com delivery e com comida fora. Se você está organizado quanto à sua comida, você não vai matar fome com o dinheiro de apagar incêndio. E lá na frente quebra o seu chuveiro, você toma banho frio por causa daquela pizza que você pediu. Então galera, essas são as 3 dicas que eu tinha para passar para vocês, da minha experiência, da minha realidade morando sozinho. Espero ter contribuído com vocês, espero ter encorajado vocês de alguma forma. E de novo eu vou pedir, deixa seu like se você gostou do conteúdo, se inscreve no nosso canal e compartilha para que você continue sendo ajudado pelo nosso conteúdo, para que a gente entenda do que você gosta e para que mais pessoas sejam impactadas positivamente com o conteúdo que a gente está preparando. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!